Bem-vindos ao Dutra Chess, mais um conteúdo para o canal. Judite Polgar em ação, mais uma vez. Fizemos o primeiro vídeo, agora vamos para o segundo. Ela venceu vários GMs e nós estamos fazendo essa série na abertura Ruy Lopes, a abertura mais jogada de todos os tempos. Todos os campeões mundiais fazem uso dessa, fizeram e fazem uso dessa abertura. O título que vamos dar à partida é Ataque com Mordida Dupla. E vamos identificar o momento em que ela faz um ataque e a mordida é dupla. E ela jogou contra Jesus Della Villa. Olha, e ele tem um livro, eu acho que é ele, tem um livro 100 finais que você precisa conhecer. 100 finais que todo jogador precisa conhecer. E depois vamos extrair alguns finais desse livro dele e vamos produzir conteúdo para o canal. Então fique ligado no canal, porque aqui é xadrez com simplicidade. E aqui nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo e vamos evoluindo. A partida teve início com E4. O oponente responde com E5. E lá vem cavalo F3, cavalo C6 para defender. Olha todo mundo aí querendo controlar o centro. É o clássico, educação e bons modos. Cavalo F3 veio, cavalo C6, desenvolvimento padrão para ambos. Mas vem o bispo B5, esse bispo incomoda a estrutura preta. Aí está caracterizada a abertura Ruy Lopes. Mas o oponente manda logo um F5, a defesa aí, ó, defesa Schliemann. Não tem problema, se veio para atacar, se veio para fazer guerra, não se preocupe, porque vou fazer pressão. Lá vem cavalo C3. Se capturar, tem cavalo capturando. Pressão no bispo, pressão, o bispo pressiona cavalo, aí ele joga cavalo D4. Ameaçou o bispo, mas está defendido. Propôs uma troca, não tem problema. Vai capturar onde? E ela pensa, posso capturar o peão central, posso capturar o cavalo. E depois de analisar, ela fez, não quero um nem outro. Eu vou jogar logo, capturar logo aquele peão de F. Pronto, agora sim. Mas ele pode capturar de volta? Pode, não tem problema não. Pode capturar o cavalo? Também pode capturar o cavalo. E ao capturar captura F, o oponente da Judite fala, opa, eu tenho aqui um lance melhor ainda. Não vou nem me preocupar em capturar esse peão agora. Vou mandar um C6, agora sim, ameaçando o bispo. E quando ameaça o bispo, sabe que a Judite aceita? Vou deixar você capturar, vou deixar o peão capturar. Eu vou querer o peão de E. O resto eu deixo, não tem problema. Foi lá aí, 1, 2, 3, capturou o peão de E5. Vai encarar? E depois de uma boa análise, o oponente viu que o lance não seria legal. Não seria bom capturar. Por que não, professor? Porque iria entrar numa linha, praticamente numa linha de mate. Cavalo entraria em, aliás, dama entraria em H5, dando cheque. Se defende. Bom, peão capturar, cavalo já pode capturar, peão pode capturar. E a situação ia ficar um pouco perigosa para o oponente da Judite. Então, ele resolve fazer um lance que considerou brilhante, dama G5. Por que esse lance foi brilhante para ele? Impediu a dama chegar em H, dando cheque, ameaçou o peão de F, ameaçou o peão de G para tentar capturar a torre e o bispo da Judite permanece ameaçado. O que é que Judite vai fazer nessa situação? Será?
Será que tem alguma coisa? Ela deixa o peãozinho de G2, tira o bispo que está ameaçado e joga em D3. Vai defender o seu peão de F. Aquele peão de F é importante, muito importante por enquanto. O oponente não pensa duas vezes. Dama captura G2. Vai lá, ó. Bum! Eu quero bagunçar tudo. É bagunça. Quero capturar sua torre. Quero dar um cheque no rei. Então ela faz tudo bem. Pode capturar minha torre, caso queira, mas vou colocar uma defesa. Olha o recurso da Judite. Dama não pode capturar porque o cavalo defende. Dama não pode capturar porque o bispo defende. Além do mais, o bispo está ameaçando a dama. A dama tem que procurar uma casinha para fugir. O bispo se desenvolve atacando e a rainha foge. A dama foge para H3. Cavalo E2, propondo uma troca. Cavalo captura E2. E Judite vai capturar com a dama, óbvio, para não mexer no roque. Dama captura E2. Uma análise aí na posição. Quantas peças tem desenvolvidas as brancas? Quantas peças têm desenvolvidas as pretas? Brancas têm 1, 2, 3 e pretas só tem uma desenvolvida. E as peças que estão desenvolvidas, uma delas ameaça indiretamente o rei. A qualquer momento pode surgir aí um cheque descoberto, aquele lance tático e até mesmo vencedor. Aí começa o ataque. As pretas tentam fazer alguma coisa, jogam um bispo E7, cravada. Aqui não. Vamos ter calma, desenvolver minhas peças, porque eu pretendo fazer o roque. Principalmente o longo, porque o curto eu acho que não vai dar mais não. E quando joga bispo E7, tentando desenvolver, lá vem a torre para G1. Deixou o peão de graça? Uau, deixou o peão de graça. Torre G1. E a torre G1 é perigosa. Judite liga o modo assassino. Vamos assassinar as peças que estão no tabuleiro. Vamos capturar os peões. Mas o oponente fala, agora não. Antes de capturar peão, eu tenho aqui ó, um D5. Expulsa o bispo. Para onde vai o bispo? Deve ter casa boa para o bispo. Bispo sai para F3, está ameaçado. Poderia ter vindo para D3, mantendo a defesa. Mas não, puxou para F3. Por que F3? F3 está alinhado com a dama. Peão de graça ali não tem problema. Se capturar, vai capturar um peão, vai ser peão por peão. E ele resolve capturar. Bum! Igual, 2 peões para cada lado e um cavalo. Captura boa em F5. E uma vez que capturou, deixou o espaço livre para fazer o roque. Mas será que vai fazer? Vai dar tempo? Pretas recuperam a peça, mas ficou com problemas. Linhas abertas. E linhas abertas é igual a problema. Então a torre vai lá. Torre captura G7. Não pode mais fazer o roque longo por enquanto. Ou pode? Pode que está tudo defendido. Ó. Torre não pode capturar bispo porque cavalo defende. Então, depois da torre G7, nessa posição, o roque longo foi mais interessante. Andou 2. Inclusive a torre ficou no centro do tabuleiro para um avanço. Esse roque longo causou problemas às pretas. Como assim, professor? Porque o roque longo fez surgir uma grande tempestade. Tempestade que devasta. E lá vai o cavalo, ó. 1, 2, 3. Aquele ataque chamado duplo. Ataque duplo. Atacou as 2 torres apenas com um lance. E tem que defender uma das torres. Então, cavalo F7, ameaçando ambas as torres.
as pretas desenvolvem o seu cavalo para F6. Vai capturar qual das duas? Ele pergunta. E Judite fala, calma, vou capturar o de H8. Por que H8? Porque H8 dá tudo beleza. E joga cavalo captura H8. Ganhou uma peça. Praticamente a qualidade já se foi. Cavalo H8. Esse é chamado cavalo devorador de torre. Bispo ficou atacado, então bispo B4 defende aí a peça. Seria um bom lance retirar o cavalo para F, ameaçando a torre. Mas Judite disse, eu tenho um lance melhor. Dê uma olhadinha, vamos analisar qual seria o lance melhor? Antes de livrar o cavalo? Sim, tem, ó. Torre G3. Ameaçar a dama. Esse é chamado aquele lance, lance intermediário. Ameaça a dama. E dá certo esse negócio? Dá. Ameaçou a dama vai ter que fugir. Mas como não foge à luta, foi lá e capturou H2. E agora quer ameaçar. Tem uma ameaça muito séria. Ó. Crava, não pode sair da frente. E não pode capturar porque o cavalo defende. Mas primeiro resolveu capturar H2. Judite, tu vai ver de quê? E todo mundo que está assistindo a partida disse, olha, ele vai fazer uma cravada. Vai jogar a torre em E8. Mas sabe que até se desse a dama nessa posição, ganharia? É, porque tem muita peça. Mas fez essa captura. Judite vai jogar onde agora? D1, ó. Também está cravado, não pode sair da frente. Rei D1. Perdeu o roque. Não deu tempo fazer o roque. A casa está arrumada novamente. O rei está seguro. Mesmo do jeito que está. Não pode dar um cheque, porque o bispo captura. Não pode dar um cheque em G, porque a torre captura. Então o rei está seguro na posição que está, em D1. Está na hora de começar a festa, mas primeiro tem que arrumar a casa. E a casa foi arrumada. Então as brancas, ao terem jogado rei E1, as pretas jogam bispo D6, ameaçando a torre. Para onde vai essa torre no momento? O cavalo lá vai ser capturado. Lá em H8, de todo jeito vai ser capturado. Torre volta, G5, mirando o mate. Olha lá, ameaçando até o bispo. Ameaçou meu bispo? O oponente de Judite pergunta, vou ameaçar sua dama. Captura aí o bispo, captura a dama. E a dama tem que fugir. Para onde? Só pode ser em F1. F1 é o melhor lance por enquanto. Então as pretas jogam cavalo E4, ameaçando mate. Ameaçando mate? Dama captura é mate. O bispo ficou de graça, não pode capturar. Bom, se ameaçou mate, tem defesa? Tem defesa, sim senhor. Além de ameaçar mate, ameaçou também a torre. E a Judite joga torre G2, ameaçando a dama. Tem como fugir? Tem. Onde jogariam as pretas nesse momento? Então jogou dama H3, ameaçou o bispo e cravou a torre. Torre não pode sair da frente. Ah, tá. Então vamos fazer alguma coisa? Judite para, pensa, analisa e diz, por enquanto está tudo sob controle. E ela joga bispo E2. Se defendeu de tudo que fosse possível. Bispo E2. Defesa simples, mas é uma defesa forte. Então a torre captura H8, recuperando a peça, mas perdendo a qualidade. Recuperou a peça, mas foi tarde e tarde demais. Então veio um D3, expulsou o cavalo e, nesse momento, o cavalo vai para C5. As brancas jogam torre G5, propondo trocas, tem bispo para defender e, ao mesmo tempo, ameaçando o bispo com a torre. Então,
vieram as trocas, né? Dama captura dama em F1 e bispo captura F1, mas manteve o bispo de F5 atacado. Então, xadrez é assim, você faz um lance propondo uma troca, mas deixa uma peça ameaçando a peça do oponente. Pega a torre e, olha lá, defendeu o bispo. Agora sim, o bispo pode sair, não tem problema, torre não pode capturar. Além de defender o bispo, colocou um ataque em F2. A Judite olha, analisa. Agora eu falo assim, olha, de olho na posição, onde você jogaria? E a Judite é mulher agressiva no xadrez, é mulher que gosta de fazer sacrifício. Onde tem um lance tático, ela não perde a oportunidade. E ela faz torre, torre, torre captura F5, bum! E nessa posição, as pretas não podem capturar a torre. Se capturar, recebe uma cravada, torre captura, bispo em H3, cravada, não pode sair da frente que o rei fica em xeque. As pretas abandonam, porque depois que a torre branca eliminou a defesa-chave, não tem o que fazer. Abandonou, porque não tem como ganhar. Se capturar, já mencionamos, recebe uma cravada, perde a torre e fica 2 contra 2, mas tem peão passado. E além de ter peão passado, tem a qualidade e isso faz com que ela vença o jogo. Abandonou, está abandonado. Os temas táticos, sacrifício de qualidade. O garfo em, cadê o cavalo? F7, quando ameaçou as 2 torres. Foi aquele ataque duplo. Isso faz parte dos temas táticos da partida. A destruição do roque. Avançou um F5 logo no início. Depois uma torre foi lá, capturou o G7. O roque ficou destruído. Rei vulnerável. A Judite não fez um simples ataque. Ela demoliu a defesa do oponente. Demoliu a estrutura. Mexeu com a estrutura e ficou melhor na posição. Apesar de ter um bispo preso, uma torre sem jogar, mas o que está valendo aí é o ataque. Porque na posição que está, com mais 2 lances, libera suas 2 peças e parte para cima do rei para dar o checkmate. Ganhar um peão não resolve. Ganhar um peão não faz você ganhar a partida. Então ganhou um peão muito cedo. Mas Judite disse, não tem problema, ok. Eu fico com 2 torres e sua alma. Então, contra a Judite Polgar, pegar um peão é fácil. O difícil é sobreviver depois. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.